Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel e nessa videoaula a gente vai aprender como que a gente pode configurar um ambiente simples em PHP para a gente utilizar no sistema operacional Windows. O primeiro passo para a gente poder instalar o PHP na nossa máquina é baixar o interpretador do PHP. Aqui em php.net nós podemos ir aqui nesse link do download dos compilados para o Windows. Reparem que aqui nós temos diversas versões, né? Nesse caso aqui eu vou baixar a versão mais recente, que é a 5.6. Quando completa o download, é interessante mencionar que para a gente poder utilizar o PHP no Windows, a gente precisa do redistribuível do Visual C. Nós vamos baixar, no caso, a versão correspondente, né, ao PHP que a gente está baixando. No nosso caso, a gente vai precisar baixar o VC11. A gente verificar aqui, ó, exatamente a versão que a gente tem aqui. A partir desse link mesmo, a gente já abre aqui o site da Microsoft. É um download bem simples, a gente baixa ele antes de executar o PHP, efetua a instalação dele e podemos seguir adiante. Bem, finalizando aqui o download, nós vamos abrir aqui no nossa pasta de download. Nós vamos extrair todo o conteúdo desse arquivo zip em alguma pasta no nosso sistema. No caso aqui eu gosto de criar uma pasta aqui com alguns binários, certo? Já tem até aqui uma pasta aqui com outras versões do PHP. Eu vou criar aqui no caso uma pasta para a versão 5.6. Terminando a extração aqui do arquivo, nós navegamos até aqui, a pasta aqui do 5.6. E o próximo passo é a gente configurar o PHP, inserir as opções que a gente vai utilizar para ele rodar de uma maneira desejada. Repare aqui, ó, nesse arquivo ini seria onde nós vamos encontrar as configurações dele. E por padrão, o PHP ele já acompanha com duas sugestões aqui de configuração, uma para o ambiente de desenvolvimento e outra se a gente estiver fazendo uma instalação para o ambiente aqui de produção. No nosso caso, eu vou utilizar aqui o ini do ambiente de desenvolvimento. Vou abrir ele aqui no Notepad++. E repare que temos aqui um arquivo bem documentado, explicando bastante configurações, o que cada uma configuração faz. Temos aqui até uma comparação da configuração em produção ou da configuração em desenvolvimento, né? Basicamente são exibições de erro na página do PHP. E além das configurações padrões do PHP, é interessante a gente já configurar o diretório de extensões do PHP. Seria para a gente poder utilizar um banco de dados, um MySQL, por exemplo, outras extensões que já vem junto com o PHP. No ambiente Windows a gente precisa, nessa primeira diretiva aqui, o extension dir, a gente simplesmente descomentou essa primeira linha, seria referente ao diretório de extensões. Se a gente verificar aqui dentro da pasta, a gente vai ver que a gente já tem uma série aqui de extensões já no pacote do PHP. Além disso, se a gente colar um pouco mais para baixo, temos a seção de Dynamic Extensions, onde podemos habilitar as extensões que vimos anteriormente. E aqui como exemplo aqui, a gente pode habilitar, por exemplo, a função aqui de uma extensão aqui de multistring, MySQL com
PDO, por exemplo, um SQLite também, certo? E a partir daí a gente já tem praticamente o nosso PHP rodando. Pode verificar, se a gente navegar até a página aqui do PHP 6, digitar PHP, se ver, basicamente que ele já vai mostrar a versão que a gente tem instalada. E o interessante é que a partir do PHP 5.4 nós já temos um servidor web embutido com ele. Ou seja, na nossa máquina de desenvolvimento, por exemplo, a gente precisa fazer uma configuração rápida, nós não precisamos aí nesse caso instalar um Apache, alguma coisa assim parecida. Porém, como nós vamos utilizar muito a linha de comando, se nós digitarmos aqui PHP fora do diretório dele, a gente vai ter essa mensagem no Windows que o PHP não foi reconhecido. E como que a gente pode contornar esse problema? No sistema operacional aqui da Microsoft, no Windows, nós temos algumas configurações chamadas variáveis de ambiente. E a partir dessas variáveis a gente pode definir algumas configurações. Uma delas seria quais são os comandos que a linha de comando vai reconhecer por padrão. Então, quais diretórios que estão sendo monitorados, que quando a gente digita o nome de um executável, de um programa, por exemplo, ele já executa esse programa. Fazendo aqui os passos que eu fiz aqui, no caso, eu entrei no seção de sistemas, configurações avançadas, variáveis de ambiente, e aqui nessa parte de baixo, onde a gente vai inserir uma pasta extra, seria aqui nessa variável de path. Eu vou copiar aqui no caso o caminho do nosso PHP. A gente copia essa pasta, separado aqui por ponto e vírgula, estou no final aqui dessa configuração, tá? Saiu aqui uma barra. Feito isso, abrimos novamente a linha de comando. Em qualquer diretório que a gente estiver, a gente digitar php-v, agora o PHP ele vai funcionar, como se a gente estivesse no nosso diretório, né? Como eu mencionei, a gente vai passar bastante tempo na linha de comando. E o que acompanha o Windows, né, o prompt de comando, ele não é visualmente agradável para a gente utilizar ele. E uma alternativa a ele que eu gosto de utilizar bastante seria o Commander. O Commander, além de outras vantagens, ele pode utilizar, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o comandos Unix, né, que a gente pode utilizar junto com ele, como ls, rm e tudo mais. O interessante dele é que ele também acompanha o Git. Mais pra frente, quando a gente estiver desenvolvendo mais seriamente com PHP, veremos que é importante ter um controle de versão e tudo mais. E ele já tendo o Git configurado já é uma mão na roda. Nesse caso aqui, ó, ele é um download um pouco maior. Como eu já fiz um download, eu vou simplesmente copiar o arquivo, vou salvar ele aqui dentro, no caso, dentro da minha própria pasta aqui de binários, e eu vou extrair ele aqui dentro. Terminando a extração aqui dos nossos arquivos, então a gente pode executar aqui no caso o Commander. Ele, ao contrário do prompt de comando, né, já está em tela cheia. Tem alguns atalhos que a gente pode utilizar, que basicamente a gente abre e fecha ele, né? No caso seria Ctrl aspa. Outra funcionalidade que temos aqui com o Commander, nós podemos abrir várias abas, né?
Nesse caso aqui a gente alterna entre elas usando o comando Ctrl Tab. Como eu mencionei, ele já vem com o Git instalado dentro dele, ou seja, quando a gente for clonar um repositório, a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional. E como eu mencionei, a gente não precisa do web server instalado, né? A gente não precisa instalar um Apache e tudo mais. Nesse caso aqui, só para vocês verem como exemplo, eu criei um arquivo aqui, um info.php, que vai exibir as configurações do nosso PHP, as configurações que a gente fez dentro daquele NIR. E para a gente iniciar esse servidor web, basta a gente digitar no diretório que a gente deseja que seja a raiz do servidor, php -s maiúsculo e o nome do host. Nesse caso aqui, localhost, na porta 8000. Certo? E a partir disso, quando a gente for no nosso navegador e digitarmos o endereço que a gente colocou ali, ele já vai basicamente ter um servidor rodando. Vou acessar aqui o arquivo /info.php. E aqui já temos o nosso servidor aqui rodando no caso.